Quero, neste momento, estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, entre lá no YouTube, digite paulo.delanhese e curta, se inscreva, dê o link, deixe o comentário, toque o sininho, e veja aí 2-3 minutos para ser validado. Compartilhe também com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nossa aula de hoje, lição de número 8, a visão do estabelecimento do reino eterno. Como é sabido de todos, estamos selecionando nesse terceiro semestre, de 2020, devido à pandemia, não houve edição nova das revistas, e estamos usando uma revista de 2005 da CPAD e estamos usando uma da Betel de 1993, que é esta aula que daremos agora. Amém? Vamos à aula, sem mais perga. Quero deixar alguns versículos para a sua meditação. Neemias 12:6, Amós 3:7, Jeremias 4:7, Apocalipse 11:7, Apocalipse 2:26-27, Isaías 60, versículo 12. Nosso texto áureo diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem o seu domínio, em um domínio eterno. A verdade prática diz: o reino de Deus está afirmado na justiça e a verdade, por isto, subsiste eternamente. Fazendo só uma correção do ano dessa revista. Esta da Betel é 2005, a da CPAD, que é de 93. Texto de base para a nossa aula de hoje, Daniel 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diz-nos assim a palavra de Deus. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, quanto quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. O primeiro era como o leão e tinha suas asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te e devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha ele 10 chifres. Aqui veremos nesta aula de hoje o reino do anticristo, Graças a Deus que a igreja não estará mais aqui. Esta é a minha crença. Não passarei pela grande tribulação. Quem quiser passar, fique à vontade. A introdução da aula de hoje. O capítulo 7 do livro de Daniel vem antes do capítulo 5. No capítulo 2, aprendemos que os impérios mundiais foram representados através de uma estátua.
No capítulo que vamos estudar hoje, esses mesmos impérios são representados por um leão, um urso, um leopardo e um animal atônino e terrivelmente espantoso. Daniel 7, 13, 14, 25, 27. Tópico 1. Daniel descreve a revelação minuciosamente. Belsazar é identificado como o rei que governava quando Daniel teve as visões durante o seu sonho. O profeta procurou fazer o registro das mesmas por ter compreendido que se tratava de uma revelação séria da parte de Deus e que precisava ser publicada. Quando esse sonho e revelação foram dados, Daniel tinha aproximadamente 68 anos de idade. Ele foi para o cativeiro com cerca de 16 anos, ou seja, 52 anos depois dele ter ido ao cativeiro. A revelação lhe foi dada através de um sonho e visão. Daniel 2, 28, 4, 5, 10. Daniel vê nesta visão o mar agitado. Daniel fala como se estivesse na praia do mar Mediterrâneo. Daniel 7:2, ele ali contempla em sua visão os 4 ventos do céu combatendo o mar grande. O profeta Zacarias viu também algo semelhante ao que neste versículo é presenciado. Zacarias 6:5, você pode conferir. O mar agitado, visualizado por Daniel, são as nações inquietas. Apocalipse 17:15. A inquietação e perplexidade das nações é uma característica dos tempos dos gentios. Isso pelas crises cada vez maiores que surgem interna e externamente nas nações. Os ventos representam o poder do mal que incita e afligem as nações durante o reinado cruel da besta. Essas águas representam o estado de depressão e confusão pelo qual passarão os habitantes da terra. Lucas 21, versículo 25. Dentro desta visão, então Daniel consegue ver os acontecimentos finais, né? O momento a qual o anticristo surge para governar essa terra e também a sua derrota juntamente com o falso profeta. Mas vamos decorrer isso durante esta aula. O subsídio nos diz que, segundo o autor do Apocalipse, a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres subiu do mar, com autoridade e grande poder, e disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e língua. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. Apocalipse 17:15, Apocalipse 13:1. Isto significa que ela subirá do meio do sistema político mundial. Em umas passagens das Escrituras Sagradas, os 4 ventos simbolizavam também os poderes celestes, que põem em movimento o estado de guerra, as nações do mundo. Jeremias 4:11, Jeremias 25:32, Hebreus 1:11, né? E tudo nos indica, né? Não temos uma data específica, que jamais cairemos nesse erro, né? A qual foi cometido por muitas falsas religiões, mormons, adventista, testemunha de Jeová, a mais conhecida, que profetizou e marcou a data para a vinda de Jesus e o reinado do anticristo. Mas nós sabemos que isto está à porta e que não demorará. Logo irá acontecer. Mas antes disto, acontecerá o arrebatamento da igreja. E eu e você, que somos a noiva do Cordeiro, que estamos com azeite na nossa lamparina, entraremos para a boda, enquanto o mundo viverá uma falsa paz e depois entrará no caos total.
Parte B do tópico 1. Daniel viu o leão, o urso e o leopardo. O primeiro animal corresponde à cabeça de ouro da estátua descrita por Daniel no capítulo 2, isto é, Babilônia. Daniel 2, 32, 37, 38. O leão tinha 2 asas, o que fala da rapidez nas suas conquistas, como bem revelada a história do reinado de Nabucodonosor. O segundo animal era semelhante ao urso, Daniel 7:7. Isso corresponde ao peito de prata do capítulo 2, ou seja, o Império Medo e Persa. Daniel 2, 32, 39. No capítulo 8, 20, o Império Medo-Persa volta a ser representado por um carneiro. O urso se levanta sobre um dos lados e tinha na boca 3 costelas. O lado que se levou foi a Pérsia, que passou a ter ascendência sobre a Média. As 3 costelas na boca referem-se à conquista pela Pérsia de Babilônia, Lídia e Egito, né? Então aí está o significado dessas 3 costelas. Vemos agora o terceiro animal, o leopardo, Daniel 7:6. Esse corresponde ao ventre de bronze do capítulo 2, a Grécia, Daniel 2, 32, 39. No capítulo 8, 5, 21, a Grécia volta a aparecer sobre a figura de um bode. O leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. As asas indicam a rapidez e as cabeças falam da quadrupla visão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande, a saber, o Egito, Macedônia, Síria e Ásia Menor. Então está aqui explicado com detalhes a questão desses animais. Daniel agora vê o quarto animal. O quarto animal corresponde às pernas e pés da estátua do capítulo 2, ou seja, o Império Romano, e ainda a sua última forma de expressão por ocasião da vinda de Jesus, Daniel 7, 7, 8, 11, 19 e 24. Ele tinha 10 chifres, e dentre esses 10 surgiu um pequeno, 3 dos outros derrubados pelo chifre pequeno, Daniel 8, 24. Quarto animal seria um rei ou reino, como os demais animais, Daniel 7, 17, 23, né? Esse animal tinha dentes de ferro, seria o reino da força, velocidade e do esmagamento, como foi o Império Romano. A visão do quarto animal, com seus muitos detalhes, são tão impressionantes que Daniel concentrou sua atenção sobre ele, querendo saber ao que se referia esse animal. Daniel 7, 19, 20. Então vamos entender melhor agora esses 10 animais com mais detalhes, né? Essa aula escatológica maravilhosa, né? Tem um amigo meu, pastor Ezequias, né? Que é mestre na escatologia. Eu gosto muito de ver ele ministrar. Conhecemos um pouco, né? Mas a nossa área é uma outra área. Mas amo também estudar esta área. Então, os 10 chifres do versículo 7 correspondem a 10 futuros reis, né? Versículo 24. Esse futuro rei, ou reinos, corresponde aos 10 dedos da pé da estátua do capítulo 2, 41, 44, e aos 10 chifres da besta do Apocalipse 13, 1 e 17, 12, a saber, ao anticristo e suas nações confederadas durante a grande tribulação. O anticristo ele vai reunir 10 nações para estar junto com ele, para que você possa entender que isso está perto de acontecer. Já existe 9 nações confederadas, com um governo. Falta apenas uma para cumprir esta visão de Daniel. O chifre pequeno, Daniel 7:8, representa o futuro anticristo. Ele, ao emergir entre
10 reinos, obterá 3 reis. O versículo 8 revela também que o anticristo será muito inteligente, olhos, versículo 8, 20, e também um bom orador, comunicador que atrairá massas para ele. Boca que falava insolência, versículo 8, capítulo 8, versículo 20 de Daniel e Apocalipse 13, 5, 6. Tópico 2. Contemplou o juízo divino, Daniel. Daniel, em suas visões e sonho, teve a oportunidade de contemplar alguns tronos que fazem referência aos juízos do Apocalipse, combinando com o juízo das nações na vinda do Filho do Homem. Mateus 25, 31, 42. Deus é descrito em muitos lugares das Escrituras Sagradas como um rei que está sentado no seu trono. Ezequiel 1, 26, 43, 6, 7 e Isaías 6, 1. Contemplou um tribunal. Daniel viu então tronos sendo colocados, formado um tribunal, pronto para um julgamento. O ancião de dias faz referência a Deus como juiz eterno. A descrição de suas vestes, seu cabelo fala de pureza, verdade e santidade. O trono de fogo é símbolo do julgamento do Todo-Poderoso. Rodas de fogo ardendo, referência à mobilidade e caráter universal do julgamento. O fogo também representa a glória e justiça de Deus. Esse trono que Daniel vê é o grande julgamento, né? Não ainda final, né? Porque ainda não passou o período milenar, mas o julgamento aonde o anticristo com o falso profeta lançado no lago de fogo e enxofre. O versículo 9 do capítulo 7 do livro de Daniel encontra paralelo em Apocalipse 1, 13 a 16, onde a cena similar está em foco. Ali o Senhor Jesus é o filho do ancião de dias e por essa razão tem a mesma natureza do Pai. No ancião do texto em foco, a brancura dos cabelos não significa velhice, antes sugere a eternidade, indicando também pureza e divindade dele. Parte B do tópico 2, contemplou os livros do Senhor. Estes livros dizem respeito ao livro maior que Deus deu para a humanidade, a Bíblia. Os homens serão julgados segundo as suas obras, a lei escrita em seus corações. Os chifres refere-se ao anticristo, representando o Império Romano, que será renovado nos últimos dias. O quarto animal da visão, que foi morto, faz referência ao julgamento que acontecerá no final da grande tribulação, na gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. A pedra cortada sem auxílio de mão, que feriu os pés da estátua, que Nabucodonosor viu, corresponde à destruição do último animal pelo Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, né? Daniel 7:6, Daniel 2:39b, Daniel 7:7-8, Daniel 2:40, Daniel 11:36, Apocalipse 13:5-6, 2 Tessalonicenses 2:7, Daniel 7:9-10, Daniel 7:9, Daniel 7:22-27, Apocalipse 20:12-13. Você vê aí que são inúmeras referências que não conseguimos ler, né, aqui na aula, senão ela fica muito grande, mas você pode pegar a sua Bíblia e ver essas referências para melhor compreensão a você. Parte C do tópico 2. Contemplou o juízo santo. No versículo 10 continuam as descrições sobre Deus e seu trono. O Senhor é como um fogo consumidor. De seu trono e sua presença corre como um grande rio de fogo.
No Novo Testamento, esse rio se transforma em um lago, Apocalipse 19, 20 e 20, 10, o lago de fogo, onde será lançado o anticristo, o falso profeta e depois o diabo e todos aqueles que não foram achados escritos no livro do Cordeiro. Os justos são purificados quando passam pelo fogo, mas os iníquos são consumidos. Vemos também que milhares de anjos serviam com descrições que aumenta a grandiosidade da cena vista pelo profeta. Dessa forma, a corte se reúne para julgar, os livros são abertos e Deus, que distribui poder, levanta reinos, julga aqueles que ele levantou com autoridade, porque todo o poder, foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Serão homens, embora possuídos por Satanás. Daniel 7:11 diz que o corpo da terrível fera será queimado. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. 7:11, tá? Morto, aqui no sentido, o sentido de tirado desta terra, porque o inferno é de eternidade e eternidade. Então o diabo será atormentado juntamente com o anticristo e o falso profeta e todos aqueles que não foram achados no livro da vida eternamente no lago de fogo. Não serão mortos, aniquilados como o ensino errôneo, das testemunhas de Jeová e adventista do sétimo dia. Não, ficarão lá para todo o sempre, separados de Deus, enquanto eu e você, a igreja, estaremos para sempre com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Tópico 3. Daniel busca Deus para entender as visões. O profeta ficou muito agitado e perturbado com as visões que lhes foram entregues pelo Senhor. Ele desejava muito saber o significado das mesmas. Daniel 7, 15 e 16. Daniel apelou para o Altíssimo a fim de que lhe concedesse o entendimento. Daniel pede ajuda do céu. Daniel buscou entender aquela visão, mas não pôde compreender de maneira satisfatória. Então buscou auxílio de um anjo. Daniel 7,16. Daniel foi um servo exaltado na terra e no céu, porque soube sempre se humilhar. 1 Pedro 5,6. O Todo-Poderoso fala em Amós 7 e 8. Isaías 6. Jeremias 1. Mas também usa seus anjos. Zacarias 1,7, 6, 8. Daniel recebe agora a interpretação. Os 4 animais, como já vimos, são 4 impérios, reinos. Daniel 7,17, o leão, tipificando o império da Babilônia. O urso simbolizava o império medo-persa. O leopardo representa o império grego macedônio. As 4 asas significam seus 4 generais. As 4 cabeças, ou as 4 realezas fundadas por esses generais depois da morte de Alexandre o Grande, A fera terrível representa o Império Romano. Esses animais levantam-se da terra, o mundo humano e não o celestial. Os santos herdarão o reino. Daniel 7,18 aponta em sentido profético para o milênio de Cristo. Nesta época, todos os reinos do mundo virão a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. E os santos irão recebê-lo como algo que será confiado pelo Filho do Homem e possuirão para sempre. Ele é a figura central da posse do reino. Então, nessa última visão, temos aí o reino milenar de Cristo, aonde o diabo, anticristo, falso profeta e todos aqueles que não foram encontrados, escritos seus nomes no livro da vida, já foram lançados no lago de fogo e a igreja já triunfa,
para todo sempre com o Senhor. Glórias a Deus, né? Oxalá que isso aconteça o mais rápido possível, mas como já dissemos, já está próximo. Das 10 nações configuradas, 9 já estão. Falta uma que não demorará a se unir para formar, então aí, agora, o governo do anticristo e a igreja ser arrebatada. Tudo estará no controle do Senhor. Daniel 7:25 acrescenta alguns detalhes acerca de Antíoco Epifânio. Profeticamente fala sobre o anticristo. Ele não deixará de blasfemar contra Deus. Daniel 11:36, Apocalipse 13:6. Esse homem desgastará os santos por meio de seus constantes ataques. As perseguições por Antíoco Epifânio também eram incansáveis na época a qual ele perseguiu o povo de Deus, os judeus, né? Tipificando ele, o anticristo, ele chegou a sacrificar um porco, né? No altar dos judeus, o qual era uma blasfêmia contra Deus, pois o porco na lei dos judeus era considerado um animal imundo. No controle do tempo determinado, parte A do capítulo 4. Um tempo corresponde a um ano, 2 tempos a 2 anos, metade de um tempo a meio ano. Daniel 7:25. Isto mostra que o tempo das perseguições de Antíoco se limitariam a 3 anos e meio, como também vai se limitar ao governo do anticristo. São 7 anos, mais 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma perseguição total para aqueles que ficaram no arrebatamento, para aqueles que brincaram de ser cristão ou para aqueles que receberam a marca da besta. Esse período de tempo se transformará em uma referência escatológica, sendo interpretado pelos estudiosos dispensacionalistas como parte do período de 7 anos da tribulação, que se espera ocorrerá mediante antes a segunda vinda de Cristo, Apocalipse 12:14. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação serão os piores anos do juízo. Daniel 7:25, Apocalipse 11:2, 13:5, Apocalipse 11:3 e 12:6 e Apocalipse 12:14. No controle do tribunal, a besta e seus agentes serão julgados naquele grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. 2 Tessalonicenses 2:8, Apocalipse 19:20, o supremo juízo de Deus desfará todo e qualquer império do mal. O reino será estabelecido para que os santos do Altíssimo reinem e o Senhor Jesus Cristo reine sobre eles. O domínio total e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo, ou seja, a Cristo e a Igreja, né? No controle do reino, parte C do tópico 4, Daniel 7:27 declara que o Filho do Homem assume o reino. O reino dos santos será universal, envolvendo todos os remidos. Ali haverá, após a grande vitória de Cristo no Vale do Armagedão, o estabelecimento do reino milenar. Em Apocalipse 10:7 é previsto esse grande acontecimento e nos versículos 11 e 15 a sua consumação. Daniel 7:27, o reino de Deus e o reino de Cristo são um só. Efésios 5:5, aqui findou a visão de Daniel 7:28, porque agora, né, o anticristo reina, a igreja já foi arrebatada, né, com os santos, com os seus escolhidos, e também já acontece agora o julgamento, né, e o lançamento do falso profeta com o anticristo no lago de fogo, e inaugura o período milenar, que é o reino de Cristo, o reino de Deus. Satanás é solto, né? Depois
deste reino milenar, sai a tentar as nações, por fim é preso, amarrado, julgado, juntamente com aqueles que morreram sem Cristo, ou que foram marcados pela besta, né? São também julgados no juízo final e também lançados no lago de fogo. E a igreja, agora para sempre, reinará com o Senhor. Tanto o arrebatamento da igreja, quanto a vinda de Cristo, e quanto ao milênio, ou o período de 1000 anos do reino de Cristo, são peças centrais do futuro profético. Honestidade em relação a esses dois acontecimentos, que são absolutamente certos nas Escrituras, mostra que não podemos designar uma época específica, ou método, ou ordem definitiva de ocorrência, né? Como já foi feito pelas testemunhas de Jeová, pelos mormons, pelos adventistas e alguns outros sectários. Existem 8 possibilidades, todas com base bíblicas, tá? Ou seja, várias crenças sobre a ordem das coisas dos últimos dias. Podemos destacar, né, entre elas, algumas das várias correspondentes existentes sobre o assunto. Primeiro, visão pré-leminista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, né, e visão pré-milenista do arrebatamento, pré-ira, visão pós-milenista, evangélica e visão amilenista de Santo Agostinho, etc. Essas são algumas das mais conhecidas, mas existem também outras várias correntes, né? Eu, particularmente, pastor Paulo, respeito cada um com a sua visão, mas acredito eu que a igreja não fará parte da grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes que a grande tribulação aconteça, né? Porque nós guardamos o nome do Senhor, né? Nós somos separados pelo Senhor e iremos ao encontro do Senhor. A grande tribulação, na minha visão, é para os desviados, para os que brincou de ser cristão ou para aqueles que não aceitaram, né, a Cristo. Esses sim passarão pela grande tribulação e só serão salvos mediante o derramamento do seu próprio sangue, porque hoje é de graça, né? Deus enviou seu Filho que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Basta que o confessamos e o sigamos, nós faremos parte do arrebatamento antes da grande tribulação. Esta é a minha visão. Conclusão. Daniel encerra o capítulo 7 com a seguinte declaração: mas guardareis essas coisas no meu coração, que possamos entender o único reino a permanecer eternamente será o reino do Todo-Poderoso, que governa a história do mundo. O escritor aos Hebreus cumprimenta: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, cetro de equidade e cetro do seu reino. Hebreus 1:8. Ou seja, o trono de Cristo é para todo o sempre. Que Deus possa abençoá-lo, a sua casa, o seu lar, a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Nos ajude, estamos aí chegando à marca de 1000 inscrições. Faça parte, pois temos uma mensagem de Deus ao seu coração como essa. Nosso canal é um canal bem diversificado. Temos palestras para casais, somos palestrantes. Temos todos os provérbios em vídeos, mensagens, né, louvores. Temos trabalhos com as crianças aqui no nosso canal do YouTube. E temos a nossa escola bíblica toda semana como essa. E também, enquanto durar a pandemia e não voltar. A escola bíblica na igreja, estamos ao vivo aqui todos os domingos, às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica. Amém? Se inscreva aí, compartilhe com seu amigo, com seu irmão, nos ajude no nome de Jesus.